Amém? Então, como nós cantamos e fomos muito visitados nesse momento de adoração, nós somos os pés do Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor vai usar para manifestar o seu poder, para manifestar o seu amor, para manifestar a sua bondade. Então, presta atenção, fica atento àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, da sua casa. Hoje, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o que é a maior missão da igreja. Nós somos salvos pelo Senhor a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Essa é a maior missão da igreja. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos, inicialmente, gostaria que nós resgatássemos a nossa cosmovisão. Cosmovisão é como Deus vem trabalhando na história. Então eu queria que apresentasse aqui o primeiro slide. Ok. Então tudo começou em Deus. Tudo parte de Deus. A criação começou em Deus. Deus começou todas as coisas. O Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo que havia de acontecer, aconteceu por causa deles. E na sua criação, quando Deus já havia criado os céus, a terra, feito separação, os luminares, as sementes, no sexto dia, quem Deus criou? Pode falar com vontade, fala sem medo. Deus criou o homem. Adão e Eva fazem parte da suprema, foram os primeiros. Adão e Eva, eles eram como reis e rainha da criação. Adão e Eva foram os primeiros homens a serem criados por Deus. Homem e mulher os criou. Depois de Adão e Eva vieram as nações. E Deus deu oportunidade para que as nações tentassem se encontrar. E Deus deu 2000 anos para as nações. E depois de 2000 anos, Deus encontra um homem chamado Abraão e começa, através desse homem, uma família. Só que o que Deus falou com Abraão é que ele não ficaria só na família de Abraão. Abraão, como nós sabemos, também já significa pai. E Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Aí Deus acrescenta uma letrinha, a letrinha A. E esse A é de um pai estendido, de um coração estendido. Essa letrinha A faz a diferença na missão e no chamado de Abraão. Então, através da família de Abraão, Deus começa uma nação. E através dessa nação, chamada Israel, o projeto de Deus sempre foi alcançar todas as nações da terra. Depois de Adão e Eva, vieram várias nações, mas não cumpriram o chamado. Não chegaram aonde Deus queria, não fez o que Deus queria, não andou conforme Deus queria. E Deus começou uma nova nação chamada Israel, mas com o objetivo de abençoar todas as famílias da terra. Estava ampliado aqui ainda agora? Ou não? Estava, não estava? Pode ampliar de novo? Todas as famílias da terra. O projeto de Deus é abençoar, é alcançar todas as famílias da terra. Isso volta para o quê? Para todas as nações. Deus sempre quer alcançar as nações. Deus tem esse plano no seu coração. Deus tem esse objetivo na sua criação.
tudo que Deus criou, Ele disse que era bom. E o desejo dele é alcançar todas as famílias da terra. Tem mais um slide? Ok. Próximo slide. Então, nós temos aqui o que Jesus deu como comissionamento para os seus discípulos. Atos, capítulo 1, versículos 1, 2 e 8. Está escrito assim: portanto, vão e façam... Mateus 28 primeiro. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, como nós fizemos aqui, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, Jesus ordenou aos seus discípulos que fizessem isso até a consumação dos séculos. Agora, abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 1. Eu acho que eu não tenho no PowerPoint. Tem? Não tem. Atos capítulo 1, por favor. Atos capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Isso é o versículo 2. Então, Jesus deu orientações aos seus apóstolos. Agora, eu pulei o versículo 1. Versículo 1 fala: fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até onde nós vamos ou devemos pregar o Evangelho? Até os confins da terra. Até quando? Até o fim dos tempos. Nós fomos recrutados pelo Senhor, fomos chamados pelo Senhor para proclamarmos o Evangelho até os confins da terra, até a consumação dos séculos. Então, pregar o Evangelho é uma ação escatológica. Proclamação do Evangelho é uma proclamação do fim dos tempos. A proclamação do Evangelho é um exercício para o fim. Nós tivemos o fim dos tempos decretado com a morte e ressurreição de Jesus. Os últimos dias começaram quando Jesus veio. E antes de Jesus ser assunto aos céus, ele deixou uma missão para o seu povo. Jesus deixou uma missão para a igreja: pregar o Evangelho até os confins da terra, até que haja a consumação dos séculos. E a consumação dos séculos só vai acontecer quando Jesus voltar novamente. Então nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós recebemos uma comissão. Israel, assim como as nações, eles tiveram 2000 anos de oportunidade. E eles não conseguiram cumprir o que Deus queria. A igreja, assim como Israel, também teve 2000 anos de oportunidade. E a igreja até agora também não conseguiu cumprir o que Jesus queria. Por quê? Porque Jesus não voltou. Por quê? Porque as coisas não estão prontas. Por quê? Porque tem um cenário, tem uma exigência. Uma das exigências é que o Evangelho seja pregado até os confins da terra.
e que o evangelho seja pregado e anunciado em tempo e fora de tempo, todos os dias, todas as noites, de manhã, de tarde, de madrugada, em todo lugar, até que Ele venha. Amém? Nós recebemos essa comissão do Senhor, nós recebemos essa ordem do Senhor de anunciar as boas novas. Nós cantamos que a luz vai ofuscar as trevas, que a luz vai espantar as trevas. É isso que acontece quando nós falamos a verdade, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então, quando nós falamos a verdade às vezes choca. Por que choca? Porque quando uma pessoa está na escuridão, ela está nas trevas, e ela encara a luz, ela tem um choque na sua visão, ela recebe um choque e tem dificuldade de enxergar direito, porque estava nas trevas. É isso que faz quando a luz chega. A luz choca. A luz ilumina, a luz afugenta as trevas. Então tem pessoas que quando ouvem a verdade, elas podem ficar bravas, elas podem ficar irritadas, elas podem ficar entristecidas, elas podem ter todo tipo de reação. Algumas vão receber com muita alegria. Não quer dizer que a pessoa ficou brava com você, é que ela está descartada, em hipótese alguma. Entenda, é a reação da luz. É o que a luz provoca. Quando a luz chega, a luz confronta. Quando a luz chega, a luz choca. Então nós somos a luz. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. E em Mateus 28, Jesus disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando. Essa palavra, ide, no grego, está na forma verbal do gerúndio. Não liga muito para isso que eu estou falando agora não, tá? Mas o fato é que esse ide significa indo, fazendo discípulos. O ide às vezes nos dá a impressão de que eu tenho que ser enviado para um estado, que eu tenho que ser enviado para uma nação, que eu tenho que ser enviado para algum outro lugar. Não, não é isso. O ide significa indo, por onde você está andando, indo, fazendo discípulos no seu trabalho, na sua vizinhança, na escola, na faculdade, na feira, na academia, na pista de dança, na pista de musculação, e aonde você estiver, a ordem de Jesus é para que eu e você façamos discípulos. É para que eu e você preguemos o Evangelho. Então, indo, fazendo discípulos. Então, isso é um estado normal a que fomos chamados para viver. Indo por onde quer que nós formos, onde quer que nós estivermos, nós somos convocados pelo Senhor a pregar, a anunciar, a proclamar o Evangelho. Muitas vezes, nós nos apegamos a algum tipo de desculpa. Desculpas, às vezes, até racionais. Desculpas, muitas vezes, até lógicas. Abra sua Bíblia comigo, em João, capítulo 4. É um texto que nós temos lido aqui, e eu creio que a gente vai ler, talvez, muitas vezes ainda, durante os próximos anos. Jesus estava conversando com os seus discípulos. Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a colheita e sobre a necessidade de trabalhadores. E nessa conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos, Jesus faz menção a algo que eles estavam respondendo para ele. Então no versículo 35, Jesus fala assim: Não dizeis vós faltarem ainda 4 meses para a colheita?
Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Sabe aquele negócio de olhar e não enxergar? Vou melhorar o que eu estou falando. Sabe aquele negócio de procurar a chave perdida que a sua mulher colocou e não disse para você aonde? Sabe? Porque é sempre culpa da mulher, não é, Tony? Sempre. Recentemente uma irmã falou assim para mim, não é, a culpa é da serpente. Ok? Então, o fato é que às vezes nós olhamos e não enxergamos. O fato é que às vezes nós olhamos e não prestamos atenção ao ponto de enxergar. Por isso Jesus está falando para os seus discípulos, eu porém vos digo, mas eu vos digo, olhai e vede, os campos já estão brancos. Aqui que Jesus está se referindo? Jesus está se referindo a pessoas que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Há pessoas que o Espírito Santo de Deus está tocando. Há pessoas que o Espírito Santo de Deus está visitando. Nós precisamos enxergar essas pessoas. Às vezes nós olhamos e não enxergamos. Por quê? Porque estamos olhando o todo. Estamos olhando os aspectos naturais. Os discípulos não estavam enxergando. Porque eles estavam firmados no aspecto natural. Não está na hora da colheita. Não, precisa de mais 4 meses. Não, ainda não está na hora. Mas Jesus, Ele está conversando com os seus discípulos para o trabalho que Ele está fazendo. Nós cantamos, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Irmãos, o reino é dEle. Amém? O reino é dEle, amém? Ele está trabalhando. Nós somos convidados a trabalhar com Ele. Nós estamos sendo convidados a enxergar o que Ele está vendo. O que Deus está vendo. Eu preciso enxergar. Por quê? Porque Deus está vendo os corações que estão clamando por Ele. Deus está vendo as famílias que estão clamando por Ele. Deus está vendo as pessoas que estão morrendo e indo para o inferno sem Ele. Inferno é a ausência de Deus. Tem pessoas que estão vivendo inferno agora. Por quê? Porque na sua casa existe uma ausência de Deus. Uma ausência da presença de Deus. Como nós cantamos, a presença ilumina, a presença impacta, a presença muda, a presença transforma, a presença cura, a presença liberta. Se nós não temos isso, uai, alguma coisa está muito séria. Nós precisamos da presença. Nós precisamos perceber a presença. A presença está operando, a presença está trabalhando. Está aparecendo no Uber. Né, Hannah? No Uber. Avalia lá Jesus agora. Uau! A presença está aparecendo para muitos refugiados. A presença tem as mãos furadas. E tem muitos homens e mulheres encontrando com esse homem das mãos furadas. Ele está trabalhando, igreja. Ele está trabalhando. Jesus não está encostado. Deus não está parado. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para aquilo que Ele está fazendo. Entenda o que eu estou falando com você. Aliás, não sou eu que estou falando com você. É esse presbitério desta congregação. Está falando com você. Nós estamos falando com a igreja. Nós estamos falando com os irmãos. Deus está trabalhando. Uma vez Jesus foi questionado porque curou um homem no sábado. Sabe qual foi a resposta de Jesus para os fariseus? Se o filho vê o pai trabalhando, o filho também trabalha.
Porque o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Amém? Jesus viu o pai trabalhando. Jesus viu o pai curando aquele homem. Jesus viu o pai se manifestando. Irmãos, nós precisamos ver o que Deus está fazendo. Na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Deus está trabalhando. Deus está atraindo pessoas. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe decidiu que era hora. Porque Deus estava trabalhando na vida dela. Deus chegou para o pastor da igreja que nós fomos e falou para o pastor: eu quero entregar a minha vida para Jesus com toda a minha família. E o pastor perguntou: e quem foi que pregou para a senhora? Pastor, eu não sei quem pregou para mim, eu sei que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. O fato é que o meu pai, antes de morrer, disse para minha mãe: você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se eu não fizer isso antes, de morrer, você precisa fazer isso. E o meu pai morreu com 37 para 38 anos. Muito jovem. Não deu tempo. Não sei o que fez, o que aconteceu nos últimos segundos da vida dele. Mas depois que minha mãe se recuperou do luto, ela se levantou e entregou a vida dela para Jesus. Tem pessoas ao nosso redor exatamente como minha mãe. E você talvez tenha outras histórias parecidas com essa. Nós só precisamos enxergar essas pessoas que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Jesus estava andando com seus discípulos, Marcos capítulo 5, versículo 30. Jesus estava andando com seus discípulos e havia uma multidão ao seu redor. E a multidão apertava Jesus, porque a multidão queria milagres, a multidão queria manifestações do poder de Deus. E de repente Jesus fala assim: alguém me tocou. E os discípulos logo responderam para Jesus: claro, mestre, que alguém te tocou. Olha a multidão que nos aperta. Está um empurra danado. O que o senhor acha? Claro, alguém tocou, alguém esbarrou no senhor. Pode ter sido eu, pode ter sido qualquer um. Não. De mim saiu virtude. Aí Jesus foi mais específico. Alguém tocou nas minhas vestes e de mim saiu virtude. Quem está tocando em você? Eu queria dizer para você que tem pessoas que estão tocando em você. Você precisa ter os seus olhos abertos. Jesus tinha os seus olhos abertos. Jesus olhou para a multidão e sentiu compaixão. Ele teve misericórdia, ele sentiu misericórdia. Ele chorou, ele não chorou, mas ele sentiu compaixão. Tem um outro momento que ele chora sobre Jerusalém. Mas ele sentiu compaixão pela multidão. Ele estava olhando para a multidão. Ele estava enxergando pessoas na multidão. Os discípulos estavam enxergando só a multidão. Mas Jesus percebeu uma pessoa. Jesus percebeu uma pessoa que tocou nele. Estava pregando numa cidade e um dos pastores dessa igreja que eu estava pregando, ele é um gerente de banco. E ele estava contando para mim que a hora do almoço ele estava numa sala. Não sei se banco tem refeitório. Tem? Ele estava lá no refeitório, então, junto com outros gerentes. E um gerente chegou para ele e falou assim: meu amigo, meu final de semana foi terrível. Falando um português assim bem claro, né? Cara, foi difícil lá em casa essa semana. E esse meu amigo olhou para ele e falou: puxa, cara, que chato, né? Pois é. E ele terminou de comer e foi embora. Quando ele me ouviu pregar, ele falou: aquele colega me tocou e eu não percebi. Aquele colega me tocou e eu não percebi. Percebe o exemplo de como pessoas podem tocar em você? Percebe o exemplo de como pessoas podem chegar perto de você e com uma simples frase, ela está tocando em você.
Ela está dizendo: eu preciso de algo que você tem. Eu preciso de algo mais que você possivelmente possa ter para me ajudar. Aquela mulher imaginou: se eu simplesmente tocar nos vestidos dele, mas se eu tocar nele, eu vou ser curada, eu posso ser salva, minha vida vai ser transformada, tudo vai ser diferente. E ela ficou imaginando, ela podia ser apedrejada, porque as vestes delas já dizia que ela era uma mulher hemorrágica, por causa das leis de Israel. Ela podia nem chegar perto dele, porque se o povo percebesse que ela era uma mulher hemorrágica, ela tinha que ser expulsa do meio da multidão. Ela se arriscou, foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Não só foi curada naquele dia, como foi salva, porque ela encontrou com Jesus. Tem pessoas que fazem o cálculo até chegar em você. Tem pessoas calculando a vergonha de chegar perto de você e falar assim: coisa não está legal. Para ela falar isso, ela pensou muito. Ela pensou muito. Ela está correndo o risco de você olhar para ela e falar: poxa, que coisa, né? Guardar a comida e ir embora. Ela se arriscou. Nós precisamos nos arriscar. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê olhos abertos. Nós precisamos ter olhos abertos para enxergar o que o Senhor está fazendo. Enxergar onde o Senhor está trabalhando. Deus quer alcançar pessoas. Nós teremos instrumentos da verdade. Nós teremos instrumento dele, à medida em que nós nos aproximarmos dessas pessoas. Lá em João, capítulo 4, versículo 38, nessa conversa, nessa visão de que Deus está trabalhando, Jesus fala o seguinte para os seus discípulos: eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. Sabe quem está trabalhando dia e noite? O Pai. Sabe quem está tocando na vida de pessoas dia e noite? O Pai. Sabe quem semeia a pessoa do filho também em famílias? O Pai. Então nós precisamos ter os nossos abertos para também colhermos onde não semeamos. Também colhermos onde não plantamos. Porque o reino é dele, a glória é dele, a atuação é dele. Nós somos trabalhadores da sua obra, nós vamos cooperar com ele. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é ele. Quem converte a pessoa é ele. O que nós precisamos? Estar disponível. Nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos nos disponibilizar para que pessoas venham até nós, para que pessoas sejam tocadas por nós, para que nós possamos também tocar em pessoas. Percebe? Eu enxergo que a pessoa está sendo trabalhada por Deus e eu vou até ela. Mas eu também enxergo quando alguém vem e toca em mim. Opa, essa pessoa está tocando em mim. Isso é muito importante. Nós precisamos rogar a Deus que abra os nossos olhos. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, apóstolo Paulo faz uma declaração muito importante. Ele fala antes que ele se sentia devedor por não ter pregado o evangelho para algumas nações, para alguns povos. Mas ele não estava desistindo da ideia de proclamar o evangelho. Tinham duas coisas que permeavam a vida do apóstolo Paulo: o mistério de Cristo e a proclamação do evangelho. Eram as duas coisas que estavam presentes na vida do apóstolo Paulo.
E em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele fala: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Então, as boas novas são o Evangelho. Então ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a solução para aqueles que estão gemendo, clamando, estão sendo sufocados por esse mundo, morrendo e não estão percebendo que estão morrendo. Então ele fala: eu não me envergonho do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, ele fala: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Esta semana eu estava pregando, eu não estava pregando, né? Na realidade eu estava dando aula, mas aí eu fiquei empolgado e comecei a pregar. E aí uma irmã me perguntou: o que é negar a si mesmo e seguir Jesus? E eu estava falando para ela: negar a si mesmo é você reconhecer que Jesus tem as palavras de vida eterna. É você reconhecer que Ele tem a direção correta para a sua vida. E por mais que você queira dar um jeitinho, você precisa morrer para o que você quer e abraçar o que Ele quer. Você precisa morrer para aquilo que você planeja, para dentro da sua própria vontade, e abraçar o que Ele tem para você a cada dia. Porque cada dia nós seremos levados a negarmos a nós mesmos. Eu estou pregando para você agora. Precisamos aprender que há poder na cruz. A cruz liberta, porque o Evangelho é salvação. O Evangelho é a salvação do poder do pecado, do domínio do pecado. E isso vem através da cruz, de negar a mim mesmo e dar lugar a Ele. E confessar Ele. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele, glória a Deus, a Ele. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, presta atenção, se você não conseguir abrir não tem problema. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, mas se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se pois o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então, qual é a minha recompensa? É que pregando o Evangelho, eu o faço gratuitamente. E assim, não me sirva de meu direito ao Evangelho, mas sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que são debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então o apóstolo Paulo tinha estratégia. Mas como ele disse aqui, não adianta estratégia se não tem paixão. Não adianta estratégia se eu não estou pegando fogo. Nós temos a estratégia de casa de paz. Mas não adianta usar a estratégia de casa de paz se o meu coração não arde. Se o meu coração não está batendo em sintonia com o de Deus, vai ser só uma tarefa. Os pastores estão dizendo que eu preciso pregar o Evangelho.
vai ser uma tarefa. A Bíblia diz que eu tenho que pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não posso viver sem pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, porque para isso eu fui chamado para pregar o Evangelho. Então, para pregar o Evangelho, eu preciso sair da minha zona de conforto. Jesus chamou 70 discípulos para pregar o Evangelho. Um respondeu, Senhor, eu preciso enterrar os mortos, o meu morto. Então vai enterrar seu morto. Deixa os mortos que enterrem os mortos. O outro respondeu, Senhor, eu comprei um campo, preciso ir ver. O outro respondeu, Senhor, eu comprei uma junta de bois, preciso ir ver a junta de bois. Aí um outro respondeu assim, Senhor, eu vou me casar, não posso pregar o Evangelho agora, porque eu vou me casar. Eu tenho que dedicar para as coisas do casamento. Ok. Existe alguma coisa errada em comprar um campo? Existe alguma coisa errada em comprar uma junta de boi? Existe alguma coisa errada em casar? Não existe. Mas existe algo errado em não fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. É errado não fazer o que fomos chamados para fazer. Não está certo não fazer. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não pôde trabalhar com esses 70. Isso está em Lucas capítulo 9. Ele deixou esses 70 para lá. E quando você começa Lucas capítulo 10, diz, e ele chamou outros 72 e os enviou de 2 em 2. Os primeiros ele não pôde usar. Não diz o que aconteceu, só diz que eles estavam ocupados demais. O fato é que Jesus não podia parar. Jesus estava trabalhando, porque o Evangelho precisava ser anunciado, a palavra precisava ser pregada. Então ele chamou outros. A palavra de Deus é muito clara. Dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mas eu tomei uma decisão. Deus não vai levantar de nenhuma pedra, nenhum filho, para tomar o meu lugar. Porque eu quero pregar o Evangelho. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Nenhuma pedra vai tomar o meu lugar. Eu quero que muitas pedras se transformem em filhos de Deus. Eu quero que muitos sejam salvos, mas não para tomar o meu lugar. Não para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Então eu queria chamar a sua atenção para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Nós somos chamados para anunciar a obra de Jesus na cruz. Nós somos chamados para proclamar o amor de Deus. Por quê? Porque estamos no fim, irmãos. Estamos no fim. Estamos muito próximos do fim. Estamos muito próximos do fim. Essa visão de anjos tocando, chegando, vai ser cada vez mais frequente no meio do povo de Deus. Por quê? Porque nós vamos precisar de muita força. E Deus sabe disso. A manifestação do Senhor vai aumentar muito no meio da igreja. Por quê? Porque o pecado está aumentando assustadoramente na humanidade. A maldade do reino das trevas está cada vez maior. Então, o que vai acontecer? Maior será a presença de Deus. Maior será a operação de Deus. Maior será a operação do Pai, do Filho e do Espírito. Então nós precisamos estar alinhados. Nós precisamos trabalhar com eles. Nós precisamos nos juntar com eles para pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos pregar o Evangelho? Então, participe desse encontro de famílias. Lá você vai ouvir sobre o Evangelho. Lá você vai ouvir sobre o verdadeiro Evangelho. Lá você vai ouvir aspectos importantes do Evangelho. Lá você vai ouvir aspectos importantes da proclamação do Evangelho. Não fique de fora. Não deixe passar essa oportunidade. Eu faço minhas palavras do Francisco. Eu lembro. Cada encontro que nós tivemos, marcados por aspectos maravilhosos, marcados por aspectos tremendos da presença de Deus, até pela remoção de barraca, né, Clésio? Homens removendo barracas. Tenda grande.
Então temos muitas experiências que Deus tem nos concedido nesses dias para proclamar o Evangelho. Amém, igreja? Queria chamar os músicos aqui. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Devemos pregar o Evangelho ou não? Sim. Amém? É isso mesmo? Então fala aí do seu lado aí para uns 2 ou 3. Vamos pregar o Evangelho? 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 Vamos anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos anunciar a Cristo. Vamos anunciar a Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos pregar o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Porque um dia Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Ele nos alcançou.